Peggy Carr, uma funcionária de um restaurante em 1988, começou a se queixar de uma queimação no estômago. O quadro dela só foi piorando e ela faleceu 4 meses depois. Ao mesmo tempo, outros membros da família também adoeceram. Mas o que estava acontecendo? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história. A Peggy se casou com um cara chamado Perilyn Carr em 1988. O nome dele é muito difícil de pronunciar, mas graças a Deus ele tinha um apelido, todo mundo chamava ele de pai, P-Y-E, então a gente vai chamar ele assim também. Ela se mudou para casa dele, já era o segundo casamento dela, e a família se juntou porque a Peggy tinha 3 filhos e o pai já tinha 2. Eles moravam na Flórida e a Peggy era extremamente apaixonada pelo pai. Ela falava dele como se fosse o amor da vida dela e ela estava muito feliz. Eles estavam casados há mais ou menos 6 meses e depois de algum tempo ela começou a questionar sobre o tempo que ele ficava fora trabalhando. Ela achou aquilo suspeito e um dia ela decidiu ir investigar. Ela foi até a mina onde ele trabalhava e lá ela encontrou 2 carros, o dele e o carro de uma ex-namorada dele. Foi aí que ela percebeu que ele estava tendo um caso. Então ela voltou para casa, deixou um bilhete para ele, pegou todos os filhos e foi para um hotel. Nesse bilhete ela ainda demonstrava o quanto amava ele, falava que queria que ele pensasse um pouco sobre o relacionamento dos dois, mas que independente de qualquer coisa, ele era o amor da vida dela. Depois de alguns dias, os dois decidiram se acertar e voltar com o relacionamento, então a Peggy voltou a morar na casa junto com os filhos dela. No dia 23 de outubro de 1988, o pai tinha saído para uma viagem com os amigos para caça. Essa viagem já estava marcada há algum tempo e a Peggy ficou em casa. Só que naquele dia ela começou a se sentir mal, com uma queimação no estômago. Quando o pai voltou da viagem, ele falou que ela não precisava ir pro médico nem pro hospital, que provavelmente devia ser só algum vírus, mas ela se sentia cada vez pior. Ela não conseguia abrir os olhos e ela sentia um incômodo muito forte nas mãos e nas pernas. Ela foi uma primeira vez no hospital porque os filhos dela também estavam se sentindo meio mal, então eles desconfiaram que poderia ser uma intoxicação alimentar. Assim que ela chegou, o médico analisou e percebeu que ela estava com uma certa fraqueza no rosto, mas eles fizeram vários exames, não encontraram nada e ela foi mandada de volta para casa. Só que no dia seguinte, ela estava pior. A irmã dela, a Carolyn, percebendo que a família toda estava se sentindo meio mal, decidiu levar ela de novo no hospital. Dessa vez, ela foi examinada por um médico chamado Dr. Hostler. Ele começou a examinar o corpo dela e assim que ele pegou ela pelas costas, levantou ela um pouquinho para examinar essa fraqueza que ela estava sentindo, ele percebeu que ficou um tufo de cabelo no travesseiro. Foi nessa hora que ele desconfiou que ela poderia ter sido envenenada por alguma coisa. Esse tipo de envenenamento não apareceria em exames normais. Então ele ordenou que fizessem exames específicos para isso. Ele também percebeu que pelos sintomas apresentados, o cérebro dela provavelmente já estava bastante comprometido desde que ela deu entrada no hospital. Assim que os exames voltaram, foi constatado que a Peggy tinha sido envenenada com um elemento chamado talho, tanto ela quanto os filhos dela. O talho é um produto extremamente venenoso, ele foi banido como pesticida. Até então, ele era muito utilizado para matar ratos. E ele também é amplamente utilizado na fabricação de metanfetamina. Quando dentro do organismo, ele ataca as terminações nervosas dos músculos, causando atrofia e morte. A Peggy estava com 50 vezes a exposição máxima que uma pessoa pode ter de talho dentro do organismo dela. E infelizmente não tinha nenhuma cura. A condição dela só foi piorando, ela acabou entrando em coma e 4 meses depois faleceu. O filho dela e um enteado que também tinham sido envenenados ficaram bem. Apesar disso, eles ficaram hospitalizados por meses e tiveram algumas sequelas pro resto da vida. Um deles nunca mais andou e eles tiveram muitos problemas em desenvolvimento de musculatura. E aí a polícia começou a investigar o que poderia ter sido a causa desse envenenamento. Um dos locais que eles foram investigar primeiro foi um laranjal que ficava bem próximo da casa da família, para ver se tinha sido colocado algum pesticida no ar que tivesse talho, e também analisaram um poço de água potável próximo. Mas nada foi encontrado. Eles também analisaram
então o ar, a poeira dentro da casa e mais de 400 itens domésticos também foram levados para análise. A investigação, como de costume, inicialmente se concentrou no marido da Peggy, o pai. Ele entrou no radar da polícia quando foi descoberto que ele estava tendo um caso. E vocês sabem que nesses casos de assassinato, principalmente quando a pessoa é casada, o primeiro suspeito sempre é o marido. Além disso, ele não estava na cidade quando a Peggy começou a se sentir mal e ele também estava se recusando a levar ela no hospital. O trabalho que ele tinha também envolvia vários minérios. Ou seja, ele tinha conhecimento sobre substâncias químicas. Então a polícia foi até o local de trabalho do pai, entrevistou vários funcionários, mas não encontrou nenhum rastro de que pudesse ter talho ali e não tinha nenhuma evidência para incriminá-lo. E para piorar as suspeitas do pai, começou a rolar um boato que ele tinha feito uma pólice de seguro em nome da esposa. Então as pessoas começaram a pensar, tá, ele queria receber o valor do seguro, então ele envenenou ela. Só que essa história do seguro tinha sido levantada pelo ex-marido da Peggy, então as pessoas falaram, tá, com certeza ele tá com ciúmes e tá querendo incriminar o novo marido, então inventou uma história aí. E não para por aí, tá? Esse cara é extremamente suspeito. Uma ex-namorada dele também comentou que ele tinha falado que se arrependeu de se casar com a Peggy. E aí tava rolando 1 milhão de boatos e fofocas, e ao mesmo tempo a polícia recebeu a notícia de que a família tinha recebido uma carta poucos dias antes, umas semanas antes, com uma ameaça. A carta era anônima e estava endereçada para o pai, mas o nome pai estava escrito errado. Ao invés de P-Y-E, estava P-I-E. E na carta dizia o seguinte: você e toda a sua família têm 2 semanas para sair da Flórida para sempre ou todos morrerão. Isso não é uma brincadeira. Inicialmente, a polícia não deu muita importância para essa carta. E eles também não estavam com muita convicção de que o pai era o assassino, porque um dos filhos dele também tinha sido envenenado. Não faria sentido ele querer envenenar um dos próprios filhos, ou faria? E aí toda a família foi testada para talho no organismo e eles descobriram algo surpreendente. O pai também tinha talho no sistema dele. O único membro da família que não tinha era uma das filhas do pai, chamada Tammy. Outra suspeita era a irmã da Peggy, a Carolyn, mas ela tinha sido muito boa em ajudar a família com esses problemas de saúde, ela levou eles para o hospital e assim, ela era enfermeira, então ela também teria conhecimentos químicos. Só que logo ela foi descartada porque o talho é um elemento caro, não seria de fácil obtenção e ela também não teria acesso mais fácil por ser enfermeira. E aí a polícia não tinha alternativa a não ser tentar vasculhar a casa mais minuciosamente possível para encontrar os sinais do talho. E aí na garagem eles encontraram um engradado de Coca-Cola. Não tinha nenhuma impressão digital nessas garrafas, mas quando eles olharam minuciosamente, inclusive com um microscópio super potente, eles perceberam que tinham alguns riscos na tampa que indicavam que elas tinham sido abertas. E dentro dessas garrafas tinha mais de 1 grama de talho, mais do que o suficiente para matar um adulto. Com certeza não era o trabalho de uma pessoa amadora, até porque o talho, dentro de algumas misturas, muda a cor do líquido e também fica sedimentos ali embaixo. Então dá para perceber muito bem que aquilo foi adulterado. Mas com a mistura que tinha dentro dessas Coca-Colas, a pessoa que fez aquilo conseguiu fazer de forma que fosse indetectável. Ou seja, agora a gente tinha um responsável, um assassino, que tinha um conhecimento muito grande em química. Ou seja, provavelmente era uma pessoa inteligente. A polícia chegou até a investigar a própria Coca-Cola para ver se não tinha sido um lote adulterado na fábrica mesmo. Mas eles conseguiram constatar que aquelas garrafas tinham sido manipuladas, então a empresa ficou isenta de qualquer responsabilidade. E aí o FBI fez, como sempre, uma análise de quem seria o responsável. Então agora eles estavam procurando por uma pessoa altamente inteligente, provavelmente um homem branco de cerca de 30 anos, que resolve conflitos sem confronto direto. Isso porque você usar envenenamento como uma forma de matar a pessoa indica que você não tem muita coragem de olhar ela nos olhos. Então, ele gostaria de ler sobre assassinatos, ver filmes violentos e teria fantasia sobre cometer crimes. Seria um assassino covarde, sem ter que olhar a vítima nos olhos. Agora, a polícia não estava mais concentrando a investigação na família Carr, mas sim nos arredores, quem sabe um vizinho. A pessoa teria que ter um acesso à casa dos Carr, então faria sentido que fosse alguém que morasse em volta. A primeira suspeita foi uma doutora chamada Diane. De acordo com boatos, ela era uma médica extremamente
extremamente arrogante, mal-humorada e agressiva. Ela era formada em medicina e tinha uma pós-graduação em química. Além disso, o marido dela, o George James Trepal, tinha uma formação em engenharia química. Os dois também eram membros de uma organização chamada Mensa, que era para indivíduos com QI entre os 2% melhores da população. Eu não fazia nem ideia que essa organização existia. Esse casal era o mais próximo da família Carr. A casa deles era quase parede com parede. Eles inclusive compartilhavam a água do mesmo poço. A Diane foi interrogada pela polícia e ela falou que sim, teve várias desavenças com a Peggy. Ela falava que a família era extremamente barulhenta, que os filhos deles ficavam com música alta até tarde, faziam uma algazarra quando estavam lavando o carro do lado de fora, além dos cachorros que não paravam de latir. Ela dizia que ela era uma pessoa muito ocupada, que ela tinha poucos momentos de silêncio e de folga durante o dia e que ela precisava descansar. Então ela achava aquilo bem irritante. Ela disse que eles tinham brigado várias vezes por conta do barulho. Inclusive, a última vez tinha sido uma semana antes da Peggy ser envenenada. E aí foi a vez do George ser interrogado. Eles descobriram que ele já tinha sido preso por comandar um dos maiores laboratórios de metanfetamina dos Estados Unidos. O policial que prendeu o George chamou ele do químico mais inteligente que ele já tinha conhecido. E aí a polícia fez uma pergunta que fez com que eles ficassem com o pé atrás. Eles perguntaram por que alguém ia querer envenenar a família Carr. E aí o George respondeu: talvez alguém que queira fazê-lo se mudar. A partir dessa resposta, o George foi imediatamente considerado como suspeito. Vocês lembram daquela carta com a ameaça? A pessoa também queria que eles se mudassem dali. Só que é claro que isso não bastava para incriminar o George. A gente precisava de provas. O George nasceu em 1949 na cidade de Nova York. Em 1972, ele se formou em psicologia. Quando ele estava na universidade, ele estudou química e tinham boatos de que, além dele ser usuário de drogas, ele também fabricava drogas alucinógenas. Em 1985 foi quando ele foi preso e acusado de ser o principal químico e mentor de um grande laboratório de metanfetamina. Por causa desse incidente, ele cumpriu 36 meses de prisão. Lembrando que o talho é usado na produção de metanfetamina. Além disso, o casal era membro daquele grupo Mensa, que, com mais detalhes, é basicamente uma organização que se supera em testes de inteligência, contendo habilidades aritméticas, reconhecimento espacial, memória de curto prazo e pensamento analítico. Por serem membros dessa organização, várias vezes eles faziam jogos na casa deles, com a galera. Eles faziam essas reuniões normalmente para pegar um caso criminal e tentar solucionar ele. E aí, quando a polícia descobriu sobre essas reuniões, eles decidiram se infiltrar em uma delas. Eles enviaram uma agente disfarçada chamada Susan Gorek. Durante 9 meses, ela tentou encontrar pistas para culpar o George. Para isso, ela teve que criar uma história, um novo nome e um problema para eles solucionarem. Então ela enviou uma carta pro George sob o pseudônimo de Sherry Green. Ela dizia ser integrante do Mensa e também querer participar desses grupos que eles faziam. Eles fizeram parecer que essa tal de Susan era uma mulher que precisava de ajuda porque estava em um relacionamento abusivo. Então, os integrantes e participantes dos grupos lá do Mensa iam ajudá-la a chegar numa solução. Ela foi aceita e assim que ela chegou, ela recebeu vários casos que eles tentavam solucionar. Um deles era um caso de uma morte por envenenamento. A Susan criou uma grande amizade com o George e os dois estavam bem próximos, se encontravam bastante e algumas pessoas acharam estranho que isso não causou nada pra Diane. Ela não se importou da aproximação do marido dela com outra mulher. Não que isso fosse um problema, mas as pessoas naquela época comentavam. Os laços dos dois foram se estreitando tanto que a Susan disse que queria mudar de casa e o George estava pensando em mudar da casa dele com a Diane também, e ele ofereceu que a Susan alugasse a casa dos dois. O George estava ajudando muito a Susan com aquela história falsa do marido abusivo. Ele, inclusive, achou uma forma dela pegar uma nova identidade e fugir do estado. Só que isso não era o que a polícia esperava ou queria. Então a Susan decidiu, sim, aceitar o convite para alugar a casa dos dois. E quando ela mudou para casa, eles tinham deixado todos os pertences. Eles ainda não tinham levado tudo para casa nova. Então foi um prato cheio para a polícia tentar descobrir mais. E ela descobriu várias coisas. A primeira é que o casal praticava sadomasoquismo. E ela também encontrou um livro da Agatha Christie chamado Cavalo Amarelo,
amarelo, que não por acaso tem ensinamentos de como usar o talho. O trabalho da polícia estava muito fácil, porque eles podiam investigar a casa sem ter um mandado. E aí eles encontraram um frasco que mudou todo o caminho da investigação. Tinha lá uma velha garrafa de talho deixada pelo George, que batia com o que tinha sido encontrado no organismo da família Carr. A Susan conversou com o George em um café por uma última vez, ainda tentando obter uma confissão. Essa conversa convenceu ela de que o George era, sem sombra de dúvidas, o assassino. Ela começou conversando com ele de rumores de que uma vizinha dele tinha sido envenenada e que estavam tentando encontrar o assassino. E aí o George falou: sério? Nossa, não lembro disso. A Susan perguntou se ele não tinha medo de que algo acontecesse com ele ou com a esposa. Só que ele falou que não e que provavelmente só se tratava de uma vingança pessoal. E aí ele deu esse palpite, o que foi estranho, porque primeiro ele disse que ele não se lembrava daquilo. Só que ele tinha examinado o caso. Ele disse que além desse incidente, não teve nenhum outro caso, nenhuma outra tentativa, foi só direcionado aos Carr. Então eles decidiram construir um caso em cima das evidências que eles tinham. A garrafa de talho, as brigas que ele tinha com a Peggy, os palpites que ele deu sobre o que poderia ter acontecido, a carta anônima, alguns livros sobre química e o veneno no livro da Agatha Christie. Então eles tinham essas questões, mas também pensavam, será que a carta e a garrafa não foi plantada? Se era uma pessoa tão inteligente que cometeu aquele crime, como que ele ia deixar escapar uma garrafa de talho na garagem? No dia 6 de março de 1991, o júri decidiu pela condenação do George. Ele foi incriminado pelo homicídio em primeiro grau da Peggy e por tentativa de homicídio em primeiro grau de outros membros da família. O júri ainda recomendou a pena de morte e foi isso que aconteceu. O George está hoje no corredor da morte. No entanto, algumas evidências cruciais que os promotores conheciam foram mantidas em sigilo pelos advogados de defesa. Alguns depoimentos favoráveis de testemunhas ao George também foram impedidos de serem apresentados. O advogado do George mesmo não conseguiu montar uma defesa sólida. Algumas perguntas surgiram também, principalmente relacionado à esposa do George. Ela poderia ser a verdadeira culpada e ninguém pensou nisso. Talvez ela teria sido a mentora intelectual do crime e o George só o executou. Mas também nenhuma prova disso foi encontrada. Todos os procedimentos da investigação até o julgamento deixaram dúvida e as pessoas perguntam até hoje se a pessoa certa está no corredor da morte. Por 34 anos, o George mantém a sua inocência, ele recorreu e apelou de todas as decisões e tudo foi negado. Ele e a esposa se divorciaram em 1996. A esposa morreu em 2021 e hoje ele tem 74 anos. Ele não recebe muitas visitas na prisão, além de um casal do Mensa que ainda mantém a inocência dele, eles não acreditam que ele é culpado. Depois do divórcio, a esposa dele não visitou mais. E é bem engraçado, entre aspas, porque ele vive em uma cela que tem uma TV e ele não toma banho de sol porque ele acredita que os outros detentos não têm QI suficiente pra ter uma conversa com ele. E ele passou esses últimos 34 anos lendo livros. Então hoje, com esse caso, a gente fica na dúvida se ele realmente cometeu o crime, se quem cometeu o crime na verdade foi a esposa e ele acabou levando toda a culpa, porque as evidências que a gente tem hoje apontam pra casa do George com a esposa, mas será que quer dizer que foi ele mesmo que cometeu? Será que poderia ter sido ela? Será que os dois teriam culpa e ela também precisaria ser presa? Será que ele vai morrer por algo que ele não cometeu? Mas enfim, se ele realmente não é culpado, não sei se ele chegou, se os advogados chegaram a incriminar a esposa, apontar os dedos pra ela em algum momento ou se só foram incompetentes também. Comentem aí o que vocês acham e até a próxima.